Vamos tratar desse tema. A escola dominical e seu papel relevante para a formação do novo convertido. O que eu dizia, vocês estão acostumados a ouvir falar, não é? E a estudarem aqui na igreja. Eu sei que o pastor de vocês é um apaixonado pelo discipulado. Eu sei disso há muitos anos, talvez há mais tempo do que vocês. Mas eu vou abordar o tema assim de uma forma um pouco diferenciada, no sentido de que eu vou aplicar o discipulado na área da escola bíblica dominical. Inclusive, amanhã nós vamos falar sobre algumas ferramentas, algumas técnicas apropriadas para professores de novos convertidos, não é? Eu sempre costumo dizer que o melhor professor, o mais bem preparado da igreja, deve ser o professor de novos convertidos, mas muito bem preparado mesmo, ok? Porque essa é a exigência, é o nível de exigência que a gente tem, certo? Então nós vamos tratar desse tema sim a partir de agora, mas de um modo assim um pouco diferente talvez do que vocês estão acostumados. Certo? Então vamos lá. Eu quero começar aqui com uma reflexão, e eu quero que vocês reflitam mesmo nisso. Não sei se está dando para ler, talvez não, mas eu vou ler para vocês. Você despenderia o mesmo tempo para se preparar a fim de satisfazer as necessidades de uma pessoa que usaria para se preparar a fim de pregar um sermão para 5.000 pessoas? Deixa eu colocar de outro modo. Imaginem, vocês terão de pregar para 5.000 pessoas. Eu imagino que seria mais ou menos 5 vezes ou mais o público que a gente tem aqui hoje. Ok? Imaginem, você vai se preparar muito, mas muito mesmo, porque são 5.000 pessoas no auditório, todas olhando para você, te encarando, e você vai ter que dar o melhor de você. Então você vai se preparar muito, mas será que você faria essa mesma preparação se tivesse de pregar, de ensinar, discipular, evangelizar uma única pessoa? Reflita sobre isso. Uma única pessoa. Edward Kimball, um grande professor e educador norte-americano que viveu no século XIX, ele era um professor fenomenal, muito bem preparado, um homem de Deus, espiritual, e ele lecionava na classe da escola dominical da igreja dele. Lecionava, inclusive, numa classe de evangelização, numa classe para não crentes. Não são todas as igrejas que, hoje em dia, aqui no Brasil, pelo menos, tem esse tipo de classe, né? Uma classe para evangelização, uma classe para não crentes. Kimball, ele era um educador muito especial, porque não era daquele tipo de professor que simplesmente despejava tudo que ele conhecia sobre a Bíblia e teologia, automaticamente sobre a cabeça de seus alunos. Não, ele se dedicava integralmente à pessoa do aluno. E ele conta em sua autobiografia que ele teve uma vez um aluno muito especial em sua classe. Só que ele fala sobre esse aluno assim, olha, ele era um jovem, matuto, rude, vindo do interior, tinha muita dificuldade de entender aquilo que a gente explicava sobre a Bíblia, muita dificuldade. Só que ele insistia, como educador cristão, homem de Deus, que fazia aquilo que ele mais amava, que era ensinar a palavra de Deus. Ele insistia com esse jovem, até que um dia, ele foi ao trabalho desse jovem. Esse jovem trabalhava numa sapataria naquela cidade. Ele foi até lá, e nos fundos da sapataria, ele começou a ensinar os detalhes sobre a salvação para aquele jovem. Ele se arrependeu dos seus pecados. Diz a narrativa dele que ele acenou com a mão, dizendo que estava aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se tornou no maior ganhador de alma de
todos os séculos, de todos os tempos, Dwight Lyman Moody ganhou milhões de almas para o reino de Cristo. Dwight Lyman Moody. Ninguém até hoje ganhou tantas almas para o reino de Deus quanto esse homem. Quanto tempo você despenderia do seu esforço, do seu trabalho, do seu ministério? Quanto vale uma pessoa para você? Nós não sabemos o que Deus poderá fazer com uma única pessoa que Ele coloca em nossas mãos e às vezes nós desprezamos. Minha classe? Ah, não, eu tenho reclamado com o meu pastor, ela só tem 2 alunos, só tem um aluno, eu e ele. Você sabe o que Deus pode fazer com esse aluno? Perante o tribunal de Cristo, lá na eternidade, haverá muitas surpresas, mas Senhor, eu fiz tudo isso. Você fez através daquela pessoa que você evangelizou, que você discipulou, que você cuidou, que você amou. Você fez, e aqui está o seu galardão. Amém, meus irmãos? Esse é o princípio do discipulado. Esse é o princípio. Eu quero convidá-los agora para vocês abrirem rapidamente suas Bíblias. Num texto muito conhecido, eu farei a leitura aqui, talvez vocês consigam fazer daí também, nessa versão da minha Bíblia que eu coloquei aqui no slide. Muito conhecido, não é? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 e 20, não é? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Em outras versões aparece mandado ou ensinado. Notem uma coisa interessante nesse texto, eu gostaria que você grifasse, inclusive, a expressão fazei discípulos, porque aqui está incluído intrinsecamente o ensino. Nessa expressão está incluído intrinsecamente o ensino, discípulo, aluno. Meus queridos irmãos, a missão da igreja deve ser levada a cabo principalmente através do processo de educação cristã, porque nós devemos ir e ensinar. Nós não paramos para pensar nisso. A expressão, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Portanto, meus queridos irmãos, a verdadeira natureza da educação cristã é obviamente missionária, porque nós devemos ir e ensinar a todas as nações. A gente não para pensar nisso. Quando a gente fala em pregar, é muito fácil relacionar a pregação às multidões, à obra missionária. Não é verdade? As missões. Mas só que o ide e ensinai é tão missionário quanto o ide e pregai. Tão missionário quanto, porque nós devemos ir e ensinar a todas as nações. A grande comissão, e esse texto faz parte da grande comissão nos deixada por Jesus antes de ascender aos céus. Antes de Jesus ascender aos céus, Ele nos deixou essa grande comissão. E é interessante porque ela tem 2 lados: ide pregai, ide ensinai. Ide ensinai e ide pregai. Mas nós resolvemos prestar atenção somente em um dos lados, especialmente as Assembleias de Deus no Brasil, e eu posso falar disso com muita tranquilidade, porque sou assembleano, nasci no Evangelho pela graça de Deus, nascido e criado nas Assembleias de Deus. Eu não posso falar da casa dos outros, mas da minha casa eu posso falar sim.
Nós obedecemos o ide e pregai. Nós pregamos há mais de 100 anos que nós estamos enchendo as nossas igrejas, e isso é maravilhoso. Mas, de certa forma, nós não estamos cumprindo o outro lado da grande comissão, que é ide e ensinai. O que acontece é que as nossas igrejas estão lotadas, nós somos a maior denominação do Brasil e do mundo, as Assembleias de Deus. Mas e agora, meus irmãos? Precisamos manter essas pessoas na igreja, santificadas, preparadas, aguardando o arrebatamento da igreja, que hoje quase não se fala nisso, né? Parece que não se crê mais nisso também. Voltando aqui o texto um pouquinho, e eu peço a vocês também para sublinharem mesmo, de verdade, a expressão ensinando-os a guardar. Vejam só que coisa interessante. Ensinar a guardar aqui, meus irmãos, é o mesmo que ensinar a aprender, ou aprender a aprender, ou aprender a conhecer. Observem bem isso, ok? Porque não é ensinar de qualquer maneira, é ensinar, o texto ele tem essa ênfase, é ensinar, 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 até que a pessoa consiga fixar, guardar, assimilar, praticar e obedecer a palavra de Deus. Essa é a ênfase dessa expressão. E por que eu compreendo que é essa ênfase que Jesus queria dar? Justamente em função de que ensinar a guardar é o mesmo que ensinar a ensinar, ou ensinar a conhecer. Vou explicar isso. Na virada do século 20 para o 21, cerca de 16 renomados educadores se reuniram na cidade de Genebra, na Suíça, para determinarem qual seria o eixo condutor para a educação do século 21. E eles então debateram e chegaram a uma conclusão. Resumiram essa conclusão num livro. Jacques Delors, que foi o coordenador desse grupo, ele resumiu num livro, Educação, um tesouro a descobrir. E daí ele resumiu mais ainda, e chegaram aos 4 pilares da educação para o século 21. Quem já ouviu falar nisso? Qual educador cristão aqui que também milita lá fora, já ouviu falar nisso? Nos 4 pilares para a educação do século 21. Quais são? Repitam comigo assim, olha. Aprender a aprender. Aprender a fazer. Aprender a conviver. E aprender a ser. Esses são os 4 pilares. Essa é a visão geral educacional do mundo todo para esse século. E eles alardearam para o mundo inteiro como se fosse algo novo, conforme disse o pastor aqui que me antecedeu. Não, Jesus já conhecia e praticava esses 4 pilares há muitos anos. Ele praticou os 4 pilares da educação, que é uma coisa moderna da pedagogia hoje em dia, com os seus discípulos. São vocês. Aliás, vocês aceitaram o desafio que eu fiz hoje à tarde? Já começaram a cumprir o desafio? Qual é o desafio? Ler os 4 evangelhos com enfoque no modo como Jesus ensinava. Vocês vão descobrir exatamente e vão encontrar lá esses 4 pilares. Já repararam que nas universidades hoje ninguém ensina mais como aprender a aprender? Como é que se aprende a aprender? Como é que se aprende a conhecer? No meu tempo, pastores, os professores ensinavam. E às vezes nós alunos éramos mais inteligentes e nós começávamos a descobrir certos macetes
na matemática, na língua portuguesa, enfim, nas matérias mais difíceis, para poder ensinar os colegas. Os professores ensinavam o caminho mesmo de se aprender. Hoje em dia não, são pilhas e mais pilhas de apostilas e de xerox e etc, e lista de livros para comprar, e vocês que se virem para lá, para aprender. É assim nas universidades agora. O que Jesus está querendo dizer aqui está um dos pilares, o primeiro pilar. Ensine-os, para que eles guardem. Eles precisam guardar a minha palavra. É ensinar de modo que eles guardem. Abram suas Bíblias, por gentileza, Deuteronômio 17 e 19, rapidamente assim, para a gente fazer uma reflexão. É interessante isso aqui, meus irmãos, porque essa frase, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ela por si só nos convoca a um processo vitalício de crescimento no discipulado e também na ação cristã. O que falta à igreja hoje é discipulado e ação cristã. Onde está a ação? A ação da igreja. A ação para dentro e a ação para fora. Substituímos isso por outras coisas, que eu não vou falar aqui. Prometi para mim mesmo e para minha esposa. São 38 anos de casado, tem que ficar quietinho, senão tem que cumprir direitinho. Eu falei, não vou falar sobre esse assunto. Mas vocês sabem que a igreja parou de evangelizar, parou de discipular. Ação cristã? O que é ação cristã? Ninguém sabe nem mais o que é isso. Não é? Processo vitalício de crescimento. Ensinar a guardar nos convoca a um processo de vitalício de crescimento no discipulado e na ação cristã. Vocês têm aí Deuteronômio 17 e 19? Preparem as canetas, por gentileza. Eu vou ler na minha versão e vocês fiquem tranquilos, apenas ouçam e vão marcando aí. Olha, diz assim o texto, olha. E o terá consigo, o quê? Obviamente o livro da lei, que é a nossa Bíblia hoje, digamos assim. E nele lerá só as segundas-feiras, só os domingos, domingo de manhã na escola dominical. O pastor falou sobre isso aqui, as coisas estão batendo assim, né? E nele lerá todos os dias da sua vida. Agora, observe uma coisa, vocês vão encontrar aí 3 preposições, para. Sublinhe essas 3 preposições agora, por gentileza, porque elas estão aí significando objetivo. Tá? Encontraram as preposições para? E elas significam objetivos. Todos os dias, para que aprenda a temer. Ah, pastor, essa não. Eu não sabia que temer era um aprendizado. Mas é por isso que muita gente não teme a Deus. Essas pessoas não temem a Deus, e muitos deles são até famosos, e nós sabemos que eles não temem, não têm o menor temor, porque nunca aprenderam a palavra de Deus de verdade. Eles não têm contato, eles não têm comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, eles não leem a palavra todos os dias. Por isso eles não conseguem temer. Não conseguem, na verdade, aprender a temer. Porque aprender a temer é um aprendizado, sim, senhores. Você só aprende a temer mediante a leitura constante, disciplinada da palavra de Deus. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, aparece de novo a preposição, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos. Aparece novamente pela 3ª vez a preposição com sentido de objetivo, para cumpri-los.
Notem aqui que sequência linda que a gente tem aqui, olha. Ler a palavra de Deus todos os dias para aprender a temer para guardar e guardar para cumprir. Tem gente que não teme a Deus, por não temer, não conseguem guardar nada, nem na mente e nem no coração. Diante de uma tentação real de Satanás, ele está completamente desprovido de tudo. Não tem nada na mente, não tem nada no coração, não tem nada guardado, ele não vai cumprir a palavra de Deus. E o objetivo final é sempre cumprir. Tiago, irmão do Senhor, já escreveu em sua epístola, no capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O objetivo final, meus irmãos, é sempre cumprir. Essa palavra de Jesus é muito enfática. Vamos seguir. Muito bem, então olha, fazei discípulo de todas as nações, estamos ainda aqui nesse versículo, tentando refletir o máximo nele possível, compreende 3 coisas importantes sobre a salvação. Olha onde eu estou entrando aqui. 3 coisas importantes sobre a salvação. Quais são essas coisas? A primeira coisa, o anúncio das boas novas de salvação. Qual é a segunda coisa? A confirmação do recebimento da salvação pelo batismo. Notem uma coisa, não é a confirmação da salvação pelo batismo, mas é a confirmação do recebimento da salvação pelo batismo. Estão entendendo, sim ou não? Sabe por quê? A salvação é gratuita, ela é de graça, mas você precisa recebê-la. E quando você a recebe, você dá testemunho público de que a recebeu. Isso é extremamente necessário, e é o que acontece através do batismo. É um pastor, segura isso aqui, é seu presente, estou lhe dando. Ele esticou a mão para receber. Se ele não fizer isso, não vai acontecer nada. Se você não receber o presente de Deus, que é a salvação, nada vai acontecer na sua vida. Ela é de graça, mas você precisa receber, e quando você a recebe, você, através do batismo, testemunha para o mundo que você, de fato, a recebeu. Estão entendendo? Digam amém. Amém. E aqui, olha, a terceira coisa, não é? Aí sim, é o ponto que eu quero destacar aqui. O desenvolvimento da salvação através do ensino. O desenvolvimento da salvação através do ensino. A grande comissão só será plenamente cumprida, meus irmãos, por meio do discipulado, ou seja, da educação cristã. É o único modo de nós cumprirmos cabalmente essa grande comissão. A salvação pelo batismo e o desenvolvimento da salvação através do ensino. Pastor, quer dizer que a salvação, ela é de graça, mas ela não é estática? Sim, ela é gratuita, mas ela deve ser desenvolvida. Amém? Por que tem muitos crentes nanicos, anãos espirituais, têm 20, 30, 40, 50 anos, mas nunca sentiram o gozo de simplesmente serem salvos? Não sente prazer na salvação, não sente alegria de ser salvo, precisa de prosperidade, precisa de coisas materiais, precisa de milagres e tantas coisas, mas não sente alegria de simplesmente ser salvo.
não sente alegria no coração, porque não desenvolveu a sua salvação. Filipenses 2,12 diz: efetuai, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 3 versões diferentes: efetuai a vossa salvação, operai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é estática, ela precisa ser desenvolvida. Por isso que Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 13, versículo 18, ele disse: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça, crescei no conhecimento. Notem que não se diz que você deve crescer ou que você cresça mediante a informação que você recebe de alguém. Nós nos acostumamos a ouvir as mensagens pregadas, ensinadas na escola dominical, não é verdade? Nós apenas ouvimos, nós recebemos essas informações, só que conhecimento é totalmente diferente de informação. Num livro, por exemplo, me empresta o livro, só um minutinho. Nesse livro aqui tem informação ou conhecimento? Hein? Tem somente informação aqui. Quando vocês começarem a ler esse livro em casa, e começarem a colocar tudo que tem aqui em prática, na vida de vocês, ministerial, vocês passarão a ter conhecimento sobre o que está aqui. Ok? Então, conhecimento envolve prática. Prática. É por isso que eu sempre digo e repito: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é essencialmente prática. Muitas pessoas se satisfazem simplesmente receber algumas informações, mas elas não recorrem à fonte, à própria palavra, para receber o conhecimento direto da palavra de Deus. Não fazem isso, se contentam com muito pouco. Muito pouco. Isso é uma coisa que me incomoda muito. A Bíblia, ela possui informação ou conhecimento? Ela possui as duas coisas. Mas o que acontece com a Bíblia? Quando você a lê como um livro, você recebe informação. Quando você a lê como a poderosa palavra de Deus, que pode e deve ser praticada, você passa a ter conhecimento. À medida que você pratica tudo que está na Bíblia, você passa a conhecê-la de verdade. Porque ela vai começar a operar e te transformar por completo. E o conhecimento faz isso, o conhecimento transforma a pessoa em todos os sentidos. Crescer no conhecimento, significa, meus irmãos, conhecer tudo sobre Jesus e a salvação advinda dele. Simples assim. A gente às vezes se complica com tantas coisas que a gente quer aprender, enfim. Mas em relação ao desenvolvimento da salvação, é conhecer tudo sobre Jesus e a salvação proveniente dele. Ah, pastor, isso é bobagem. Como me disseram uma vez, eu viajaria para uma cidade lá, importante, não vou dizer qual, do Pará. As pessoas estavam me esperando e elas achavam que eu falaria sobre um tema que eu gosto muito, que trabalho com ele e estudo desde criança, que é a escatologia. E eles estavam me esperando para eu falar sobre escatologia. Só que o pastor me pediu antes: pastor, prepara alguma coisa fala sobre salvação, pastor. Fala sobre salvação, soteriologia, fala. Meus irmãos, quando eu assumi o púlpito, que eu disse que iria falar, eu só ouvia assim:
Mas que desprezo! Queriam escatologia, queria que eu falasse sobre coisas que nós compreendemos muito pouco, coisas que não existem e nunca existiram, ainda existirão. Como é que a gente pode ter uma compreensão plena de coisas que nunca aconteceram nesse mundo, nessa terra? Pouca compreensão a gente tem, por mais que se estude. Mas sobre a salvação, nossa salvação é riquíssima, riquíssima! E está tudo aí à nossa disposição. Mas algumas pessoas se deparam com alguns termos ligados à soteriologia e pensam que são termos técnicos, mas não são termos técnicos, não são termos teológicos, são termos comuns da nossa língua portuguesa, e elas não entendem e deixam para lá. Você sabe o que significa redenção? Não responda, só pense. Conhece profundamente o sentido da palavra redenção? Jesus nos redimiu de todo o pecado. Você sabe o que significa redimir? Pensa nisso. Sabe o que significa adoção? Regeneração? Justificação? Glorificação? Você se depara o tempo todo com esses termos, o tempo inteiro na Bíblia Sagrada, e você deixa para lá e não toma conhecimento, e não sabe que todo esse conhecimento torna a nossa salvação algo de uma riqueza impressionante, insondável, insondável. Você sabe o que é tornar uma pessoa justa, uma pessoa que pecou a vida inteira, que cometeu as maiores barbaridades, as maiores injustiças? Como Deus poderia permanecer justo, justificando uma pessoa desse tipo? Isso acontece. Isso acontece. Porque todos os créditos referente à santidade, à vida em Deus e com Deus, todos os créditos que pertencem a Jesus, foram creditados à nossa conta espiritual. De que modo Deus pode justificar o pecador e ainda assim permanecer justo? Transferindo a justiça de Cristo para a nossa conta espiritual. Foi isso que ele fez. Nós somos justificados de modo tal como se nunca houvéssemos pecado nessa vida. Isso é a justificação em Cristo. Para Deus, nós nunca cometemos nenhum engano, porque Ele não nos vê, mas através do sangue redentor de Cristo, nos enxerga como pessoas perfeitas. Mas pastor Marco está falando nada de novo, nada, está tudo aí à disposição de vocês. Mas tem pessoas que não conhecem nada sobre a sua própria salvação e permanecem aqui assim ao longo de anos e anos. Crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O discipulado, da forma que estamos vendo aqui, como instrumento eficaz da educação cristã, são coisas inseparáveis, não se separa o discipulado da educação cristã como um todo, não se separa o discipulado da escola bíblica dominical. Não estou falando de um discipulado de um único braço, uma única versão, em que se enxerga o discipulado apenas nos movimentos ou nos trabalhos que são realizados na casa das pessoas, individualmente, em grupo, em dupla. Isso é maravilhoso e deve acontecer, mas eu penso o discipulado como uma coisa muito mais ampla e que nasce e se desenvolve a partir da escola bíblica dominical.
Digamos que alguém esteja pregando aqui num domingo à noite, cheio de Deus e pregando genuinamente a palavra de Deus. Coisa raríssima hoje em dia. E o Espírito Santo está trabalhando, está todo mundo sentindo. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo, pastor? Ele, mediante a exposição genuína da palavra de Deus, ele está transformando o homem numa nova criatura. Ele está convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, fazendo algo que ninguém pode fazer, que nenhum pregador pode fazer, mas mediante a ação e exposição da palavra, o Espírito Santo, somente Ele pode transformar o homem pecador numa nova criatura. A regeneração é feita somente pelo Espírito Santo de Deus. Só que, meus queridos irmãos, por mais que essa pessoa que está lá ouvindo a palavra de Deus, sinta dentro de si que ela foi transformada, que agora ela é uma outra pessoa, ela nasceu de novo, por mais que ela sinta isso, um dia depois, na manhã seguinte, uma semana depois, ela para e pensa: eu sei que eu fui transformada por Deus, e que eu preciso mudar de direção, mas qual é a direção? Eu vou mudar? Em qual sentido? Qual é a direção? É aí que entra o trabalho de discipulado, ou seja, a ação humana em cooperação com a ação divina. A gente não pode dizer que uma pessoa se converteu mediante uma pregação. Pode sim dizer, imaginar, e mediante o comportamento dela, até dizer, ela foi regenerada, ela foi transformada, mas a conversão acontecerá mediante a mudança de comportamento para as pessoas verem, e a mudança só ocorre mediante o ensino da palavra de Deus. A conversão, ela pode acontecer instantaneamente, junto à regeneração, ou acontecer bem depois, ou nunca acontecer. Porque tem crentes antigos que nunca se converteram, nunca foram regenerados, porque também não foram discipulados. Crentes de 20, 30, 40 anos que precisam ser evangelizados, precisam ser discipulados, que dão trabalho na igreja o tempo todo, porque não foram discipulados. O discipulado, como instrumento eficaz da educação cristã, pode ser sintetizado em 4 ações. Quais são? Alcançar, conquistar, ensinar e treinar. Para ficar gravado, vamos repetir? Repitam comigo. Alcançar. Conquistar, ensinar, treinar. O discipulado, a educação cristã, o ensino na igreja, de modo geral, meus irmãos, é um instrumento que cada igreja possui para alcançar todos os grupos etários. A audiência dos nossos cultos de domingo, dos cultos festivos, do nosso culto à noite, além de ser heterogênea, preste atenção, não tem a oportunidade de refletir, questionar e até interiorizar o conteúdo recebido. Já imaginaram? O pregador está aqui pregando a palavra e tal, muito empolgado, enfim, de repente alguém lá do meio da audiência grita: pregador, pode repetir o que você disse? Isso nunca vai acontecer, porque a mensagem pregada, ela tem sempre o sentido de ir em frente, rumo a uma conclusão, não é verdade? Ela tem uma certa dinâmica, mas quando você está na escola bíblica dominical, ensinando, discipulando o seu aluno,
Você está desenvolvendo determinado assunto, você olha para a turma, de repente você percebe que aquele aluno, aquele mais tímido, franziu o senho, apertou a testa, apertou os olhos. Na hora, através de uma expressão, de um feedback que ele acabou de lhe dar, através de uma expressão não verbal, de um signo não verbal, ele apenas articulou o rosto, mas você entendeu perfeitamente a mensagem. Ele não entendeu o que eu disse. O que você faz no ensino? Você volta. Você recapitula. Você reforça o que disse. Quando olha novamente para a turma e percebe que aquele aluno sorriu, aí você caminha firmemente rumo ao desfecho, rumo ao triunfo, porque você sabe que você cumpriu a sua missão com aquele aluno. Ele passou a entender o que não entendia. O discipulado, o ensino, alcança. Se você estiver ensinando, por exemplo, sobre a criação do mundo, digamos assim, me veio à mente agora. Imaginem, meus irmãos, imaginem. Lá na classe daqueles pequenininhos, 4, 5 aninhos, eu já lecionei para eles. Aí você traz aquela coisa toda, recorte daqui e dali, e papelão e cartolina, e daqui a pouco eles pegam tinta guache e começam a pintar no chão mesmo, e começam a tentar imaginar como era a criação, o céu, a lua, o firmamento. Ele vai tentando desenhar, você vai orientando, ele está aprendendo a maneira dele, de acordo com a linguagem que ele consegue entender, tudo sobre a criação. E vai assim nas outras faixas de idade, de acordo com a linguagem, a maneira deles entenderem. Quando chega lá na adolescência, eles estão na escola, fazendo o ensino médio. O que o professor está fazendo lá? Fazendo de tudo para tirar Deus da cabeça deles. E começa a ensinar a teoria da evolução, que havia sido tirado do nosso currículo e retornaram com toda a força. O que o professor vai fazer? Ele vai trazer a teoria do criacionismo bíblico. E aí ele vai trabalhar com esses adolescentes que nessa fase estão realmente pensando, trabalhando conceitos difíceis, intrincados. Eles gostam disso, são apaixonados. Quanto mais difícil, melhor. Esse é o trabalho que você, professor, vai fazer nessa faixa de idade. Ou seja, você consegue alcançar a todos. O ensino alcança todos, alcança todos, alcança todos. A pregação nem sempre alcança todos, mas o ensino alcança todos. Muitos são alcançados pelo Evangelho, mas não permanecem, em razão de não serem conquistados. Quantas pessoas que vêm à frente, a igreja se alegra, a Bíblia diz que os anjos também se alegram, só que no domingo seguinte ela não retorna, no mês seguinte não retorna, e tantas pessoas que se converteram, ou melhor, vieram à frente pelo menos, demonstrando que aceitaram a Jesus como Salvador, não retornam, porque não foram conquistadas. E a conquista acontece através do testemunho e da exposição constante da palavra de Deus. Jesus estava ensinando, certa ocasião, lá para os religiosos, os saduceus, os fariseus, era um grupo grande ali que estava duvidando de sua palavra. Está registrado lá em João capítulo 6, versículo 45, esse texto é muito interessante, porque diz assim: serão todos ensinados por Deus, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se você tiver com o texto aberto, por favor, sublinha aí agora, ouviu e aprendeu. Não basta ouvir, às vezes numa pregação,
de um culto festivo, as pessoas ouvem, mas elas não têm a oportunidade de aprender, porque não se desce ao detalhe, não se aprofunda. Mas no ensino é diferente. Ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, a conversão, ela é verdadeira, ela é definitiva, quando acontece através do ensino. Quando acontece através do ensino, ela é permanente. Será que nós estamos realmente ensinando aqueles que temos conquistado? Porque, meus queridos irmãos, há aqueles que ainda dizem que o ensino metódico, sistemático, conforme a gente realiza na escola dominical, em seminários teológicos, que às vezes as igrejas também têm, esse ensino metódico, sistemático da Bíblia é contrário à espiritualidade. Hoje foi falado aqui sobre a espiritualidade, não é? E nós vimos o que é a espiritualidade. Há pessoas ainda hoje, estamos no século 21, que dizem assim, não, que é isso? Não, ensina não, vamos só ler a Bíblia só, e aí a gente vai explicando do nosso jeito, enfim, né? Não é verdade. Porque você, professor, você, discipulador, saiba disso. Você pode estar, já foi dito isso hoje aqui, você pode se preparar da melhor maneira possível. Você pode se valer de todas as técnicas didáticas, de todos os recursos tecnológicos, de todas as ferramentas digitais que estão à sua disposição hoje, mas se você não orar, se você não interceder pelos seus alunos um a um, se você não colocar a boca no pó de madrugada, porque colocar a boca no pó não saiu de moda, não, senhores. É só você precisar. Se você não fizer isso, não vai adiantar nada. Então, as duas coisas caminham juntas. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar teologia, eu era um menino ainda, né? Eu tinha apenas 15 anos de idade, mas eu já vinha frequentando clandestinamente no Rio de Janeiro vários seminários teológicos. Meu pai, junto com um amigo meu que era mais velho, eu tinha 15, ele tinha 17, já ia completar 18, nos levou para Pindamonhangaba. Eu tenho uma história muito bonita com Pindamonhangaba, não posso contar aqui porque leva tempo. E eu fui para lá e o pastor Colenda, que depois se tornou meu amigo, disse assim, olha menino, eu vou te deixar 3 dias aqui com os missionários, é um presente que eu estou dando para você, mas você não pode ficar aqui. E o meu colega com 17 ficou. Imagine, eu abri a boca a chorar, mas chorei muito, até chegar no Rio de Janeiro, eu vim chorando com meu pai, porque eu queria estudar em Pinda, no internato. Um ano depois eu fui aceito, lá no Instituto Bíblico Pentecostal do Rio de Janeiro, também tem uma história bonita ali, fundada pelo americano Niels Lawrence Olson. Tive o privilégio dele ter feito o meu casamento há 38 anos atrás. E eu cheguei lá, meus irmãos, com 15 anos, em 1979. Quando eu completei 16 anos, a irmã Albertina Malafaia, as histórias são boas de serem contadas, né? A irmã Albertina Malafaia, a mãe do Silas, ela era secretária, bem novinha. E aí ela me disse assim, menino, todo mundo me chamava de menino, porque eu vivia lá, frequentando sem ser aluno ouvinte, de uniforme escolar. Eu pegava o trem, estava fazendo o segundo grau, pegava o trem, ao invés de ir para casa, eu ia para lá, outra estação, ficava lá até 11 horas da noite, chegava em casa 1 hora da manhã. Queria estudar de qualquer jeito. Ela me disse, menino,
se você me apresentar o diploma do 2º grau, eu matriculo você. Só que ela não sabia que eu estava adiantado. Quando chegou no ano seguinte, não teve jeito. Eu vim a ser o aluno mais novo da história do IBP. Depois me tornei professor e depois me tornei diretor. Ainda bem novinho, com 27 anos na época. Muito bem. Estudei lá no IBP, peguei a minha carteirinha. Quem é que se lembra aqui da carteirinha? Na década de 80, uma carteirinha de um instituto bíblico era tudo que os pregadores novos queriam, né, para dar carteirada. E alguns queriam tomar o púlpito dos mais velhos. Vê se pode um negócio desse. Pastores, com seus 70, 80, 90 anos, o garotinho chega lá, ó, agora eu sou teólogo. Aí mostra a carteira, né, cheio de vaidade, e se esquece que aquele pastor ali, ele não fez um seminário teológico de 4 anos, mas ele passou 10, 20, 30, até 40 anos aprendendo a palavra de Deus na escola dominical. Quer maior seminário do que esse? Mas eu peguei minha carteirinha, e quando eu cheguei na igreja, uma congregação de Madureira na época, o pastor tinha uns 70 e poucos anos, já um ancião, ele me disse assim: olha, meu filho, você, aqui na igreja, você é superintendente da escola dominical, que eu fui com 16 anos, você prega na igreja, você tem várias atividades aqui, mas a partir de hoje, durante 1 ano, você está proibido de subir ao púlpito. Você não vai pregar nem ensinar mais na igreja, porque você ficou vaidoso. E eu fiquei de castigo por 1 ano. Está lá nos anais da minha história, 1 ano de castigo, simplesmente por ter me matriculado num seminário teológico. Era assim. Mas ainda hoje, em muitas igrejas, as pessoas confundem isso e acham que o ensino metódico e sistemático é contrário à espiritualidade, mas não é não, senhores. Não é não. Até que ponto nós estamos ensinando de verdade aqueles que temos conquistado? Porque, meus irmãos, isso significa que nós devemos ensinar a palavra de Deus com seriedade, com dedicação, com esmero, que a gente deve buscar aprender todos os recursos tecnológicos, os métodos, as técnicas de ensinar, tudo que estiver à nossa disposição, a gente precisa aprender. E mesmo assim ainda é pouco, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 7, a parte B do versículo, diz assim: se é ensinar, haja dedicação. Dedicação. E tem outras versões, ou melhor, na versão Ara Almeida, revista e atualizada, está escrito esmero. E esmero tem um sentido mais profundo do que dedicação, né? Esmero significa integralidade de tempo. Significa estar com a mente, o coração e a vida inteira dedicada a esse ministério. Eu não me lembro de ter feito nada na minha vida, até hoje, que não fosse no sentido de me preparar para ensinar a palavra de Deus na igreja. Dedicação, esmero e, por fim, treinar. Devemos treinar os nossos discípulos para que eles venham instruir os outros. É assim que acontece, esse é o princípio do discipulado, porque somente um discípulo pode gerar outro discípulo. Daí é que vem a ideia do treinamento. Quanto tempo eu tenho, pastor, agora já? Posso seguir um pouquinho mais? Quanto tempo, pastor? 5. Me toleram 5 minutos? Amém?
Então vamos lá, só mais 5. Vocês estão cansados, eu imagino como vocês estão cansados. Então vamos aprender com Jesus. Amanhã a gente vai continuar nesse tema, tá? E a gente vai entrar na parte prática do tema, que eu vou falar sobre algumas metodologias. Quem é professor de novo convertido aqui, levante a mão, por favor. Tem? Olha, rapaz, que bênção! Amanhã eu vou falar sobre a parte prática na classe, tá bom? Algumas coisas específicas com base nas minhas experiências, tá certo? Mas hoje nós vamos aprender ainda o que é ser discípulo. Mas nós vamos aprender com Jesus. A palavra matetés, que significa discípulo ou aprendiz, pessoa ensinada, treinada, enfim, ela aparece 269 vezes nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que eu quero mostrar aqui é que é o próprio Senhor Jesus que define da melhor maneira o que é ser discípulo. Então nós vamos aprender com Jesus o que é ser discípulo, ok? Porque não existe como você discipular se você não é discípulo. Entendam bem isso, por favor. Você é pastor, você é preletor, você é professor, você é mestre, seja o que for, se você não for discípulo, não vai gerar discípulo, porque só discípulo é que gera discípulo. Então a primeira coisa quando você pensa em fazer o discipulado, será que eu sou um discípulo? Jesus vai nos ensinar agora. Discípulo é um crente que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. Amém, meus irmãos? Vou terminar já por aqui. Estão compreendendo bem? João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esse verdadeiramente é uma ênfase que Jesus dá aqui. Só é discípulo quem permanece na palavra e acabou, ponto final. Quem não ama a palavra, não gosta da palavra, não estuda a palavra, não lê a palavra, esquece. O que mais Jesus diz? Discípulo é aquele que ama sacrificialmente sem medir esforços. Jesus disse, João 13,35, todos conhecereis que sois meus discípulos, todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí depois 1 João 3,16 confirma isso, complementa essa ideia, diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus não falou no amor? Se amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, olha que coisa linda, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por outros irmãos. Esse é o amor que ele está falando, é o amor sacrificial. Será que nós teríamos coragem de dar a nossa própria vida em sacrifício pelo amor de um outro irmão? É isso que Jesus está dizendo aqui. Da mesma forma que ele o fez, nós conseguimos amar o nosso irmão com amor sacrificial, com o mesmo amor que Cristo teve por nós, ao ponto de dar a sua vida por nós. Nós podemos fazer isso. Não estou teorizando nada aqui, Jesus está dizendo isso aqui. Amém, meus irmãos? Não é fácil não, não é fácil aprender isso, não é fácil. Discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. João 15:8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito
fruto. O pastor disse muito sobre isso aqui, sobre a questão dos frutos. E assim sereis meus discípulos. Então, o crente que não frutifica, não é discípulo. Não é discípulo. O crente que não produz nada, não é discípulo. Ok? Bom, muitos comentários eu poderia fazer aqui, estou evitando alguns comentários. Vamos aqui, olha. Presta atenção agora na maneira de Jesus enfatizar as coisas usando a negativa. Eu gosto muito de tentar perceber o que Jesus quer dizer exatamente com aquilo que ele disse. Discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. É a quarta definição do próprio Cristo. Lucas 14, 27 diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, olha só o que ele faz para enfatizar: não pode ser meu discípulo. Olha essa ênfase, é duro ouvir isso de Jesus, não é não? Rapaz, quando eu prestei atenção nisso, eu me desesperei, falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Porque os ouvintes de Cristo naquele momento ali, estavam imaginando o que acontecia em Jerusalém, normalmente todos os dias, todas as semanas. A crucificação era um tipo de sentença normal entre os romanos. Claro, de Jesus tem uma outra conotação, mas isso acontecia, e quando Jesus falou, olha, levar a cruz, qualquer que não levar a sua cruz, as pessoas imaginaram, as pessoas que iam com as suas cruzes, carregando a sua cruz, até o local do sacrifício, aquelas pessoas, elas só tinham passagem de ida, elas não voltavam mais, e você quer voltar por quê? Por que você quer voltar? Você não morreu ainda. Por que você não morreu ainda? Não tem volta. Não tem volta. Pelo Espírito de Deus nessa noite, não tem volta. Você está morto para o mundo. Aqueles que levavam a cruz sobre si, todos sabiam que eles estavam já mortos. Não tinha volta. Aquele que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E para terminar aqui, meus irmãos, eu vou fechar realmente, obedecendo aqui, e fazendo com que vocês, ou pelo menos tentando fazer com que vocês desejem a minha volta, né? Discípulo é aquele que renuncia tudo que possui. Lucas 14, 33, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, novamente, não pode ser meu discípulo. O que você tem que renunciar? Só você sabe. O que é o seu tudo? Cada um de nós tem um tudo. Sim ou não? Só você pode saber o que é o seu tudo. Mas se você não renunciar a tudo, não pode ser discípulo de Cristo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, Deus vos abençoe.